Olá, meu nome é Marcos Brito e esse é o canal Parlatório do Fim e Eventos Finais. Hoje para mais uma Parashá. Hoje são 2 de julho de 2002 e 3 de Sivan do calendário hebraico de 5782. A Parashá de hoje é Hukat, que quer dizer preceito ou decreto. Hukat, preceito ou decreto. A Parashá de hoje está baseada principalmente na questão em que Moisés, ao invés de falar com a rocha, ter ferido a rocha com o seu cajado, com a sua autoridade, transferindo assim a glória de Deus para ele mesmo, quando utilizou da sua própria autoridade para fazer aquilo que Deus não ordenou que ele fizesse, porque Deus disse, fala com a rocha e não fere a rocha. Para nós entendermos isso, precisamos voltar ao primeiro evento onde Moisés tira água da rocha. Né? O povo estava sedento, não tinha água, já há alguns dias, e deserto sem água há um dia, ou seja, fica muito complicado. Já passei uns 3 dias no deserto e a única coisa lá em Israel, e a única coisa que você quer realmente é água. Você não se importa muito com comida. No primeiro dia sim, a comida faz falta, mais por uma questão de ritual do que de necessidade, mas água você quer. Água você quer tomar água, você quer tomar banho, você quer mergulhar na piscina, tomar banho de praia, você quer fazer qualquer coisa que você nunca fez, porque a ausência da água traz inclusive debilidades no corpo. Eu entrei no deserto em um dia, 3 dias passei lá. No terceiro dia eu estava desfigurado do corpo necessitando de água, porque nos foi restringido a água para que nós pudéssemos sentir as sensações que, por exemplo, um beduíno, né, que é o povo do deserto, um povo nômade do deserto, que não tem casa própria, eles vivem em acampamentos de um local para outro, em fontes de água até os dias de hoje. E também experimentar um pouco do que o povo de Deus, Israel, passou no Egito e está atravessando o deserto. E é realmente uma situação muito complicada, muito complicada. Nós não damos talvez o valor, nem bebemos água quanto deveríamos beber, né, que existe uma indicação aí de 2 litros de água para suprir as nossas necessidades, né? E é isso que a gente vai ver. Vamos a Parashá Hukat. Bem, como falamos na introdução, para nós entendermos um pouco da Parashá dessa semana, Hukat, que quer dizer preceito ou decreto, temos que voltar um pouco e ver o evento em que Moisés, ele ordenado por Deus, ele fere uma rocha e da rocha sai água para que possa ser alimentado todo o povo. Enquanto o povo esteve por ali, a rocha estava produzindo água e o povo bebendo água, tomando banho, lavando suas vestes, enfim, fazendo todas as suas necessidades com a água que estava jorrando da pedra que Deus ordenou que Moisés batesse. Existe em Israel um local onde a tradição acredita que foi o lugar onde isso aconteceu. Inclusive lá tem uma rocha fendada, né, e com desenho da rocha, com a forma da rocha, como se muita água tivesse atravessado, porque quando a água atravessa, aos poucos ela vai tirando grãos da rocha, basta ver em rios, né, que a rocha ela fica lisa, ela tem característica de uma rocha que está dentro d'água ou por onde passou muita água. E lá em Israel, mais ou menos, não necessariamente em Israel, mas na Arábia, tem um local onde isso pode ter acontecido. Existem escavações, existe toda uma proteção do local, um local arqueológico sagrado, né? E existe esse local. Naquele momento, Deus ordena a Moisés, fere a rocha com seu cajado, para que eu seja glorificado no meio do povo, para que eles saibam que eu os suprirei de tudo. E Moisés então levanta o cajado, fere a rocha e da rocha sai água e o povo supre suas necessidades de água por todo o tempo que eles estavam ali, e ao sair dali ainda levaram água
para o próximo trajeto. Nesse momento, Deus fala algo um pouco diferente. Não diz para Moisés ferir a rocha, mas diz para Moisés falar com a rocha. E Deus diz: Moisés, fala com a rocha e ordena para que ela dê água, para que o meu nome seja glorificado no meio do povo. O que é que acontece? Moisés, ao invés de falar em um momento natural de raiva, porque o povo murmurava muito, não vou dizer que é certo ou não, uma coisa é reclamar, outra coisa é murmurar, porque quando você murmura, você ofende aquele que está na liderança. Quando você murmura, chega a produzir contra aquela pessoa que está na liderança maldições, né? Então, reclamar uma coisa, murmurar é outra. Eu posso até entender, mas isso não diz respeito a estarem certos em suas murmurações, até porque eles já tinham visto Deus operar de forma milagrosa, grandiosa, estupenda, que até hoje não existe uma ação de Deus direta com o povo, como aconteceu com os israelitas, desde o Egito até chegar à terra de Canaã, até chegar à terra prometida, até chegar a Israel. E eles não tinham direito de duvidar, eles tinham que acreditar, entender as necessidades, mas acreditar. E Moisés, talvez agoniado com tanta murmuração, com tanto povo brigando e desorientado, sem saber o que fazer, e o povo todo o tempo querendo uma nova liderança, querendo buscar outros deuses, essas coisas todas, mas nesse momento de homem normal, que tem sentimentos, né, ao invés de falar com a rocha, ele fere a rocha. E ao ferir a rocha produz água. Mas nesse momento ele fez uma coisa que ele não deveria, que era ir contra a vontade de Deus. Deus falou com ele: Moisés, fala com a rocha. E Moisés feriu a rocha. O que é que eu tiro de lição para isso? Cristo é a nossa rocha e ele já foi ferido por nós, para que dele saísse não apenas sangue, mas água. Ele disse: eu sou a água da vida. Quem beber de mim jamais terá sede. Cristo já foi ferido. Não precisa ser ferido de novo. O que eu preciso agora é apenas falar. Quando é que eu firo a Cristo? Quando eu ordeno. Em uma oração, por exemplo, porque Ele vai me dar isso ou aquilo. Não, Ele não tem dever de me dar isso ou aquilo. Ele não tem obrigação de me dar isso ou aquilo. O que eu preciso não é ferir a rocha novamente, ordenar a Deus como Ele tivesse que fazer alguma coisa. Ou Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é santo. Eu, como súdito, servo de um Deus, de um rei, eu devo obedecê-lo, eu devo me submeter. Como uma analogia, os súditos da Rainha Elizabeth se submetem, vão lá e aplaudem. Eu já tive algumas vezes lá em Londres e pude participar de eventos que a rainha estava, ou simplesmente do desfile que existe dia sim, dia não. Antes era todo dia, mas hoje é dia sim, dia não, onde toda uma cavalharia, conduções de guarda, de cavalos, de carroças, de carruagens, desfilam com bandas de música da realeza, vindo dos seus quartéis, passando pela frente da casa da rainha, entrando no castelo e fazendo a troca da guarda. Isso dia sim, dia não, para respeito à rainha e para que o mundo veja que a Inglaterra tem uma rainha. E é uma devoção tal que você chega a perceber um momento de insanidade. A devoção que os súditos da Rainha Elizabeth fazem aos seus filhos, aos seus netos, aos seus bisnetos,
é algo grandioso. O que não deveríamos fazer para o Deus Criador dos céus e da terra, Rei do Universo? O Eterno, abençoado seja seu nome para todos sempre. Glorificar e honrar o teu santo nome com nossas vidas, pensamentos e tudo. É uma coisa fácil de forma nenhuma. O apóstolo Paulo diz que nós devemos crescer dia a dia até alcançarmos a estatura de Cristo. Enquanto estivermos presos nesse corpo, nós iremos pecar, nós iremos cair, nós iremos fazer o que não devemos, mas não devemos desistir, como está escrito em Apocalipse. Não desistir. Aquele que caminhar até o final, que for fiel até o final, que aguentar até o final, que mesmo caindo se levante e chegue até o final, esse herdará a coroa da vida, a salvação. Eu comparo a nossa vida aqui como um momento de guerra onde nós estamos. Muitos vão chegar inteiros da guerra, inteiros. Outros vão chegar com alguma espécie de mutilação, ou de uma mão, ou de uma perna, ou de um braço. Outros, por tentar, vão morrer, mas todos chegarão. Muitos de nós vamos chegar inteiros, com integridade, com a vida diante dos pés do Senhor, como foi a vida de Russell Shedd, foi meu professor no mestrado. Foi uma vida exemplar, pelo menos em tudo que eu pude ler dele, no convívio que eu tive com ele, e de tantos outros pastores e professores que fazem parte do corpo de Cristo, de irmãos simples, que mesmo com tanta dificuldade, abrem a boca para glorificar a Deus. O que Moisés devia ter feito ali naquele momento era o que Deus pediu que ele fizesse. Fala, rocha. Não precisamos mais pedir a Cristo, apenas falar com Cristo. Não precisamos demandar a Cristo, apenas falar com Cristo. Não precisamos de forma nenhuma de usar nossa força para dizer que Cristo vai fazer, apenas falar. E ele diz: entra no teu quarto, fecha a porta, e em segredo, eu e você vamos conversar. Fala-me tudo o que você quiser. Não precisa me ferir de novo. Fala, e eu ouvirei, e saciarei a tua sede. Esse é o primeiro momento, o primeiro lição que eu tive dessa palavra. A segunda lição é que, por esse motivo, Moisés foi impedido de pisar na terra prometida. A dele foi permitido apenas contemplar a terra prometida de longe. Deus falou com Moisés, isso ele já estava com 120 anos, na frente do povo, pelo deserto, um velhinho, mas com todo vigor. Ele disse: sobe aqui, Moisés, no Monte Nebo, que eu te mostrarei a terra prometida, mas você não vai pisar nela. Antes de subir, coloca Josué como teu substituto, porque ele vai atravessar o Jordão e vai conquistar a terra prometida. O que é que eu tiro com isso? Que se Deus ele usa dos mesmos princípios para os seus líderes, como Moisés, porque ele não usaria comigo e com você? Ele é um Deus justo, ele não faz acepção de pessoas. Nós vivemos em um mundo onde os líderes, independente de ser corretos ou não, são prestigiados. A gente vê na questão política, os líderes ou os políticos, quando fazem coisa errada, tem foro privilegiado, tem isso, tem aquilo. Com Deus não. Ele dá exemplo a partir dos líderes dele, como ele vai agir com o povo. O que é isso? Um Deus justo. Aquele que clama por justiça tem que ser justo. Qualquer um que clame por justiça tem que ser justo. Você não é justo? Então não clame por justiça. Peça a Deus misericórdia. Esse é o primeiro tópico, ou o primeiro exemplo, o primeiro ensino que eu tiro a partir daí. Né? Uma outra coisa também a respeito disso é que aconteceu nesse momento
antes de pisar na porta da terra prometida, a morte de Arão e Miriam. Arão era o braço direito de Moisés. Ele também não pisou na terra prometida. Por quê? Por causa do evento do bezerro de ouro. Porque ele construiu, também não acreditando que Moisés, depois de 40 dias, não ia descer do Monte Sinai trazendo as tábuas da lei. Ele foi pressionado pelo povo a construir e ele submeteu. Muitas vezes somos pressionados pela vida a fazer coisas que não devemos. Temos que resistir. E se porventura a gente diz, ai, meu Deus, não deveria ter feito isso. Corre, pede misericórdia a Deus, pede perdão e Ele perdoará. Ele perdoará. Porque só há um pecado que não é perdoado, é o pecado contra o Espírito Santo. Os demais, enquanto houver vida e arrependimento genuíno de coração, Ele perdoa. Porque Ele é fiel àquilo que ele escreveu. Uma outra coisa também que aconteceu nessa paraxá foi bem interessante, porque o povo habitava no deserto, aberto, não tinha uma casa como nós temos, com muro, não tinha nada. Então, serpentes, eles chegaram no local de algum serpentário, ou sei lá, de serpentes, e as serpentes invadiram o acampamento. Começaram a picar pessoas e pessoas estavam morrendo. E Deus vai, fala, e Moisés vai e fala com Deus. E Deus diz, Moisés, faz uma serpente de metal, empendura em uma vara e finca essa vara de maneira que todo aquele que ver a serpente, esse ficará curado. E assim foi. Todos que viam a serpente, que eram picados, ficavam curados. Na serpente animal estava o motivo da morte. Na serpente que estava pendurada estava o motivo da vida. O que é que eu tiro de ensino com isso? Que nós éramos para morrer pelos nossos pecados. Nós éramos para morrer em nossos delitos. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou a seu Filho, Jesus Cristo, para aquilo que iria nos matar, o pecado, o veneno que estava em nós, que nós aceitamos do mundo, o nosso pecado fosse para Cristo, que foi empendurado. E Cristo empendurado, com o veneno que nos matou, com o pecado que nos matou, nos trouxe vida porque olhamos para Cristo. O que temos que fazer? Todos os dias, olharmos para Cristo. Não empendurado, mas o Cristo ressurreto, que ao terceiro dia ressuscitou. E eu sou testemunha da ressurreição dele, porque estive em Israel e vi o túmulo vazio. Não tem corpo, não tem ossuário. Cristo ressuscitou. Por isso agora eu posso olhar para Cristo, independente da condição de pecado que eu esteja, independente de eu ser um cristão ou não. E eu falo de cristão, todos que amam a Cristo. Quer seja católico, espírita, protestante, quer seja de qualquer outro credo religioso, mas todos aqueles que amam o verdadeiro Cristo. Basta olhar para Cristo todos os dias e clamar por perdão dos pecados. Deus não seleciona o que é pecado ou o que não é pecado. Quem seleciona isso é Deus. Quem seleciona isso é Jesus. E eu peço a Deus e a Jesus, em nome de Jesus, através do intermédio do Espírito Santo, que me perdoe. Me perdoe. E eu sou perdoado. O veneno que estava no mundo, o pecado, foi para Cristo. E agora, olhando para Cristo, eu sou livre do pecado. O veneno que estava no mundo, na serpente, lá no princípio, com Adão e Eva, que sugeriu a Eva, e Eva aceitou o veneno, aceitou o pecado, que sugeriu a Adão, que aceitou o veneno, que aceitou o pecado. E esse pecado e esse veneno vem de lá para cá durante toda a vida, até o nosso momento. E cada um de nós, desde o dia que nascemos, já nascemos em pecado. Esse pecado original.
Mas independente do pecado original, se eu olho para Cristo, que foi empendurado no madeiro, eu sei que eu serei perdoado e habitarei eternamente no deserto. Porque mesmo o veneno da serpente, que é Satanás, diabo, a antiga serpente, venha e me ferroe, eu serei curado. Eu e você, que aceitamos a Cristo, já somos curados. E mesmo que ele venha ferroar de novo, continuamos sendo curados. Não vou buscar ser mordido de novo pelo pecado, pela serpente, mas se porventura eu for, eu sou curado. Paulo diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, saiba que tem um advogado, Cristo Jesus. A paraxá de hoje, Hukat, preceito, decreto. A minha vitória e a sua vitória em Cristo Jesus já foi decretada ao olharmos para Ele e aceitarmos como nosso Salvador. A nossa vitória em Cristo Jesus é um preceito que já foi decretado, que eu não preciso ferir a Cristo. Não preciso demandar, ordenar, mandar, mas apenas falar com Ele no meu quarto, a portas fechadas, em intimidade com o Senhor. Shabbat Shalom. Até o sábado que vem, se Deus quiser. Deus te abençoe grandemente. Amém.